Não espere de mim explicação, sentido, bom senso. Tampouco tente supor subtendidos. Não falo por signos. É que não conheço outra língua que não seja desarticulação. Sou este aturdimento, um passo suspenso sobre a queda. E de meus olhos, pele, boca, somente ouvirá o que não se pode deixar de dizer. Sou feita de estilhaços, mas minhas palavras são inteiras. Nem a expectativa do frio da Serra Mineira desanimava o adolescente em sua batalha diuturna de angariar boas notas, para merecer as férias de julho naquela cidadezinha. Lá, era acolhido por seus tios e primos, estes pré-adolescentes como nosso personagem. Rompia ele aqui na cidade o semestre, embalado por uma espera que sabia prometida aos pecados mais condenáveis. Aos alvoroços dos súcubos que lhe eternizavam as noites. Superava tudo com a esperança repousada na memória do que já ocorrera nas férias passadas. Na chegada do mês de julho, lá estava ele, na modesta e exígua casa de seus tios e primos. As farras do dia eram um suplício para quem esperava o silêncio sem cerimônia das noites. É que ali, no chão, nos colchões espalhados no pequeno cômodo, deitava-se como no ano passado ao lado dela, também visitante em férias, já professora de fala doce e modos de serpente. E ali, como no ano passado, a repetição noturna da comunhão de uma respiração tépida, marcada por um fogo de velado estopim. Uma cerimônia de trocas de energias que mal se tocavam através dos dedos dos pés, em dissimulada e sonolenta dança. Em cada palmo de coxa magra, longa e branca. Entrevista por olhos de enxergar no escuro. Uma espécie de transbordamento silencioso e insone de vulcão minimalista soterrar um moleque de 14 anos. Uma nesga de lingerie desarrumada a provocar viagem desorientada, da qual não se acha porto, não se tem domínio. Aquele contorno revelado por um lençol erradio orientou sua vida. Revelou-lhe o desenho secreto que buscou para sempre nas mulheres que um dia se tornaram suas. Súbita luz a sustentar-lhe os olhos no foco daquelas noites escuras. Súbitas manhãs, em que a cumplicidade se confundia com o medo, com um olhar ladino, com um meneio de cabelos e cabeça que adornavam a mesa do café da manhã. Aos 14 anos, o mundo lhe fora desvelado com todas as suas artimanhas, todos os seus músculos retesados, todos os gemidos de coxas e ventres abafados, todo o porrete das impossibilidades, toda uma coloração a confundir crepúsculos e auroras, todo o gatilho de algemas preparadas, toda a anunciação de pequenos sons compartilhados em segredo mútuo e censurado. Nunca soube se foi bom ou ruim esse relâmpago em sua vida. Essa irrupção do talo de um lírio na bruma da noite.
Você não sabe o que eu levei de sua mão. Só saberá quando lhe faltarem os versos, reversos, inversos escritos em contradição. Quando em plena prosa as palavras parecerem presas e não puder mais manter as portas abertas, os olhos fechados, as mãos postas, o sonho escondido debaixo da mesa. Quando todas as vezes que me vir lhe faltar o adeus. Quando em pleno discurso erguer os dedos e perceber que deles só não levei os seus medos, porque dedos e medos já me bastam os meus. Se prestar um pouco de atenção, perceberá sua sorte por eu não ter levado o toque da sua mão, apesar de tentar discretamente tirar da sua palma o M e escrever com ele seu nome numa canção. Você não sabe o que ficou em minha mão.
Era sua palavra preferida, liberdade. E repetia devagar, sílaba por sílaba, estalando a língua no céu da boca, batendo com os lábios e depois estalando mais 2 vezes. Até que, de tanto repetir, isso virou um mantra. E na frente do espelho foi cantando, dançando, soltando o corpo, até que o som enchesse a sua casa, sua alma e seu mundo. Quando estava convencida da possibilidade, fez as malas e foi morar perto do mar. Gostar de mim é algo difícil e é cansativo. Seja amigo, namorada, parente. Gostar de mim é como correr numa esteira ergométrica. Você corre, corre, corre e nunca sai do lugar. Todos os esforços que todos fazem, todas as atitudes, os sentimentos, é tudo em vão. No final das contas, estarei deitado na cama, cogitando desistir de tudo, novamente. Gostar de mim é como querer matar a sede bebendo água do mar. Nunca será suficiente. Nada é o bastante. Ok. E no meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste.
Se houve uma despedida, talvez fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim. Uma separação, como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura por um instante, depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito. Depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida é que os despediu, cada um para o seu lado, sem glória nem humilhação. Creio que será permitido guardar uma leve tristeza e também uma lembrança boa, que não será proibido confessar que às vezes se tem saudades. Nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego, e um indefinível remorso, e um recôndito despeito. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam porque ficaram em nossa vida. Que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão, mas que essa solidão ficou menos infeliz. Que importa que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões. Se eles vierem, nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras, com flores e cantos. O inverno, te lembras, nos maltratou. Não havia flores, não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para o outro como dois bonecos na mão de um titiriteiro inábil. Talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver. Entretanto, é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes. O silêncio torna tudo menos penoso. Lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra: adeus. A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo.
Passei, olhei e nada fiz. O outro fez o mesmo. Gastei, comprei, sorri. Porfiei por achar o que não encontrei. Vivi, eu assim pensei. Acreditei no vazio, no vácuo, no hoje, no fugaz. Passei, assim como outros muitos. A máscara da persona busquei sempre exibir. O que juntei? Não sei, não saberia explicar. Amigos? Não. Felicidade? Onde? Riqueza, luxo, prazeres que passam? Nada do que levarei amontoei. Agora, no final dos meus dias, em meio aos meus trastes, avalio respirando a própria herança que herdei. Entre farrapos e cinzas, sozinho, concluo que errei. A Rádio Cachoeiro era uma emissora tão importante que ficou registrada a fantástica história de um roubo do rádio de uma lavadeira no Morro do Amaral. A senhora colocou o radinho no vão entre o telhado e a parede do tanque coletivo do bairro. Distraída, ouviu o locutor da ZYL9 anunciar que a emissora ficaria fora do ar por defeito nos transmissores. Mãos molhadas, ela continuou a lavar as roupas sem se preocupar em desligar o aparelho ou procurar nova estação. Só após algum tempo resolveu mudar de estação. Enxugou as mãos, procurou o aparelho e, para sua surpresa, o radinho de pilhas, companheiro de tantas jornadas no tanque, não estava mais lá. O ladrão esperto imitara a voz do locutor que anunciara o defeito, desligara e levara o rádio. Dizem que a senhora ganhou um aparelho portátil novo em folha dos amigos e freguesas. Bom, se a história era verdadeira, ela merecia. Se não fosse, era tão engraçada e criativa que merecia um Transglobe. O tal Transglobe era o aparelho mais caro e sofisticado da época. E segundo o pessoal, repetindo uma piada do velho padeiro Elmindo, pegava pra lá do estrangeiro. Seu Elmindo, aliás, era mais conhecido pelas mentiras que contava com a maior seriedade. Ai de quem risse das suas invencionices! Contava ter chegado à cidade quando o pico do Itabira tinha apenas meio metro de altura e conhecer o Rio de Janeiro quando a ponte Rio-Niterói ainda era imenso pontilhão de madeira. Criticou muito a festa de 1967. Foi o pior centenário de Cachoeira. Era o nosso Barão de Munchausen.
envelheci. Ganhei tecido no corpo e peso nas memórias. Os afetos ganharam rugas ao redor do rosto. Sinais precisos de que o tempo conseguiu o que havia prometido. Vingança. Não consegui sonhar o tanto que desejei, nem refazer alguns remendos. É verdade, ainda estou amarga por sentença de um passado, um pretérito que me causa náuseas e danos um tanto irreversíveis. Tenho sentido também em estado letárgico, e as horas continuam punindo com as suas inconstâncias. E mesmo rascunhando-me forte, sinto que o tempo deu para escapar de minhas mãos ainda medrosas. Meu corpo tenta expurgar o corte, as lanças já atravessadas. As dores recriam a presença do caos, dos objetos anoitecidos e das lembranças perenais. Há vontade de estancar essas sensações e amputar, de uma vez só, os fantasmas que perambulam. Minha condição de menina-mulher envelhecida fomenta os cenários, amplia as mortes, descortina o que por séculos e dias ficaram perpetuados. São as cascas dos certos dias, as falas anunciadas, os riscos que não causam ousadia. Mas não desejo subtrair os covardes sorrisos, deixar de ouvir as melodias que sempre causam marés nos olhos, desequilibrar os sinais tão imprecisos que me permitiram uma vida inteira. É fato que o amor já nem chega, já nem quero. Cansei de legitimar anseios de um romance que tantas vezes se apossou de mim e foi embora com o passar dos invernos. Não quero resistir às delicadezas, elas fazem bem à minha forma de existir. Também quero manter o reflexo das cores do sol ao bater na minha janela e gerar uma crença na vida de lembranças.